Muito tem se falado essa semana, né, sobre a morte do fisiculturista jovem, o Gabriel, e hoje tem se falado mais ainda sobre o uso excessivo e indiscriminado de anabolizantes. Eu que sou uma pessoa especializada na parte hormonal, tenho muitos pacientes aqui no consultório, inclusive, que buscam a reposição hormonal, e é super importante a gente estar falando da diferença, né, do uso de hormônios. Então, há uma diferença muito grande na terapia de reposição hormonal, que é uma terapia onde a gente repõe hormônios. Normalmente esses hormônios indicados são hormônios próprios do paciente, hormônios que o próprio paciente produziu a vida toda. Essa terapia de reposição hormonal, né, quando indicada, ela se utiliza de doses fisiológicas, então doses muito próximas daquela que ele produziu a vida toda. A gente vê muitos benefícios com a reposição hormonal na qualidade de vida dos pacientes e na melhora de muitos sintomas, né? Mas a gente sabe também que os anabolizantes, a gente fala de anabolizante, é toda substância que gera um anabolismo, né, que é um aumento, né, da capacidade muscular, de força também. Quando a gente fala de anabolizantes, a gente está falando também ali da questão de hormônios sintéticos. Então é fato que existem muitos hormônios sintéticos no mercado. Muitos desses hormônios já foram amplamente estudados, inclusive desde, né, da década de 70, então não são hormônios novos ou desconhecidos da literatura científica. Muitos deles com indicação mesmo para anemia, insuficiência renal, caquexia, muitos pacientes, inclusive com estágios avançados de câncer, né, tem indicação de uso desses hormônios para ganho de massa muscular, para melhora, né, de movimentação, de deambulação. Então, a gente sabe a importância do hormônio na vida do paciente. É importante você estar acompanhado, ser acompanhado por um especialista que de fato entenda sobre o assunto. Eu acho que normalmente acarreta prejuízo quando você usa qualquer substância, isso vai muito além, né, dos hormônios, de forma indiscriminada, sem acompanhamento médico, sem uma rotina de exames, onde você vai fazendo ajustes metabólicos que são importantes. Então a gente sabe que toda medicação, né, ela tem o seu benefício, mas ela também pode ter os efeitos colaterais. E saber lidar com esses efeitos colaterais, saber remanejar, fazer o manejo adequado desses efeitos colaterais é o que faz a diferença, né, em qualquer medicação que se use, ainda mais na questão, né, dos hormônios. Então, eu queria até falar que é uma fatalidade a gente perder um atleta por conta dessa questão, né, do uso. A gente não sabe bem ao certo, né, quais foram as outras medicações, e a gente entende que também existe, né, uma polimedicação, então não necessariamente é só apenas o uso de hormônios. Então a gente precisa entender a interação que as drogas, os medicamentos podem ter quando utilizados juntos, né, às vezes no sentido de potencializar, às vezes no sentido de sinergismo mesmo. Então, estar inteirado sobre isso, estar sendo acompanhado, é o que vai fazer a diferença, principalmente ali no seu tratamento, principalmente na melhora dos seus sintomas e, acima de tudo, com segurança. Então, a gente precisa entender, né, o que é uma reposição para um uso, né, de hormônios em doses suprafisiológicas, que não é o indicado, né? Então, a gente precisa aprender a separar isso para que a gente consiga não deixar de indicar, mas saber que a gente está indicando com segurança para o nosso paciente. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês essa semana.